Olá, olá, bem-vindo, bem-vinda. E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a timeline, mas mais especificamente keyframes, que é o que a gente usa para criar animações, né? Um keyframe nada mais é do que um valor de uma propriedade armazenado no tempo. E aí, parece uma explicação meio maluca, né? Mas é muito simples o conceito, vamos ver como é que a gente faz. É o seguinte, para criar um keyframe tem várias formas. A mais fácil é selecionando o objeto e clicando nesse diamantinho que aparece do lado de cada propriedade. E esse diamantinho só vai aparecer se você estiver no modo Animate. Então, se eu alterar para o modo Design, você vai ver que não tem nada aqui do lado, né? Essa é uma das formas, então. Então, se eu quiser animar esse quadrado indo da esquerda para a direita, basicamente, o que eu tenho que fazer é escolher uma posição no tempo, no caso, 0 segundos, e eu vou colocar essa posição, né? Eu posso simplesmente alterar esse valor direto por aqui, ou eu posso escrever um número específico, por exemplo, 0, ou eu posso simplesmente manipular direto o objeto. Então eu vou pegar aqui, ó, nessa seta vermelha, que é a posição X, vou vir aqui e você vai notar que ele já criou um keyframe para mim na posição 0 aqui, né, no tempo 0. E esse keyframe apareceu aqui na minha timeline, nesse símbolozinho pequenininho, e tá na layer retângulo. Se eu abrir essa layer retângulo, a gente vai ver exatamente a posição X aqui animada. Então eu criei um keyframe aqui, agora eu vou lá na frente num segundo, vou manipular meu objeto de novo, dessa vez lá para a direita, e pronto, ele já criou um keyframe ali na nova posição, e se eu apertar a barra de espaço para tocar essa animação, a gente vai ver que a gente animou o retângulo indo da esquerda para a direita. Para deletar uma animação que você fez é muito fácil, basta você deletar um keyframe. Você pode fazer isso selecionando o keyframe aqui na timeline e apertando Delete, ou indo aqui no diamantinho, onde tem um diamantinho aceso, clicando nesse diamantinho, ele vai remover o keyframe também. Então agora a gente não tem mais uma animação. Mas eu vou vir aqui no 30, vou fazer uma animação, vou fazer ele lá para a direita, e aqui, num segundo, vou fazer ele voltar aqui para a esquerda. A gente pode criar animações em quantas propriedades a gente quiser. Então aqui a gente tem só uma animação de posição X indo para o lado e para o outro, mas se eu quiser, eu posso vir aqui no retângulo, criar um keyframe na escala X, outro também na escala Y, e eu vou dizer que aqui no meio, quando ele bate nessa parede, ele vai estar, na verdade, 50% do tamanho, e aqui, quando ele voltar para um segundo, ele vai estar 100% do tamanho de novo. Agora, a gente tem uma animação bem pouquinho mais sofisticada, né? Em que a gente tem uma escala, né? Então, além do quadrado tá mexendo a posição lá para a direita e diminuindo, ele tá também diminuindo de tamanho. Deu uma embaralhada aqui, né? Mas você entendeu. Então, se eu der play, você vai notar que ele toca tudo isso. E aí a gente consegue ver aqui, né, exatamente, posição animada, escala animada, escala animada. Mas repara que se eu minimizar o retângulo aqui, a gente só vê alguns keyframes, né? Isso aqui a gente chama de keyframes de alto nível, ou top level, porque é um resumo de todos os keyframes que você tem naquele objeto. Então, se eu mover esse keyframe aqui que está no meio, por exemplo, para 45, você vai notar que eu mexi a posição de todos esses 3 keyframes aqui, o de posição e o de escala. Mas, se eu quiser mover eles independentemente, eu posso, né, simplesmente mover eles aqui. Mas agora, quando eu voltar e minimizar esse retângulo, você vai notar que, né, aparecem mais keyframes aqui. Porque, de novo, esse aqui é um resumo de todos os keyframes que tem naquela propriedade. Você consegue manipular eles por aqui, mas se você quiser ter um controle mais granular, você precisa entrar aqui e ver exatamente, né, onde estão esses keyframes, em quais propriedades. Uma outra coisa que você pode fazer aqui na timeline é selecionar todos os seus keyframes de uma vez, fazendo uma Marquee Selection assim, né, clicando e arrastando uma caixa em volta deles, ou simplesmente selecionando por um. Então eu posso clicar e segurando Shift, eu posso ir selecionando quantos keyframes eu quiser. No caso aqui eu vou selecionar todos eles, e uma funçãozinha muito prática que você vai usar bastante é segurar o Alt. Você vai ver que, né, essa linha vai ficar amarela, e eu posso clicar e puxar aqui agora para refazer o timing desses keyframes. Então eu posso deixar a animação bem mais curta, simplesmente puxando, segurando Alt, todos esses keyframes ao mesmo tempo. E agora a minha animação está metade da duração, né? Tá mais rápida. Outra coisa que você vai estar fazendo bastante aqui na timeline também é copiar e colar keyframes. Então eu posso vir aqui, copiar esses keyframes usando Ctrl ou Command C, né? O atalho normal de copiar, e Command ou Ctrl V para colar esses keyframes. E esses keyframes sempre vão ser colados aonde está o meu playhead, né? Onde está aqui minha duração atual. Então eu posso pegar esses keyframes, Ctrl C, Ctrl V, e eu colei eles ali do outro lado. Agora eu posso vir aqui, pegar esse outro, Ctrl C, Ctrl V. E agora tenho, né? Clonei ali a minha animação, a gente tem um loop maluco ali do quadrado. Uma animação super sofisticada. E aí eu sugiro que você revisite esse painelzinho aqui de atalhos, porque a gente tem alguns atalhos bem interessantes aqui relacionados aos keyframes que eu recomendo que você aprenda.
Então, com keyframes selecionados, por exemplo, eu posso segurar o Alt e usando ponto e vírgula, mover esse keyframe 1, ou se eu adicionar o Shift na equação, né? Então, Alt, Shift, ponto ou vírgula, eu posso mover ele de 10 em 10 frames, e isso aqui vai te ajudar bastante a manipular a sua animação, ter mais controle sobre ela, né? Exatamente do jeitinho que você quiser. Então, eu recomendo, abra esse painel, veja aqui os atalhos de mover keyframes e também o de mover o playhead, para você aprender a mexer, né? Se mexer, se locomover livremente aqui pela timeline. Esse aqui, então, é o básico do básico de como criar keyframes. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre motion paths. Então, eu te vejo lá. Não esquece de marcar esse aqui com um gostei para você já dizer para você mesmo, pro seu cérebro, que você já assistiu esse vídeo. Te vejo lá no próximo.